Bem, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou fazer um vídeo que foi muito pedido no Instagram e é um vídeo sobre a minha viagem às Bahamas e a Miami. Portanto, se queres saber mais sobre como eu planeei, quanto custou, como foi, continua a ver este vídeo. Não te esqueças de meter gosto e subscrever o canal e vamos começar. Então, a pergunta que vocês mais me fizeram foi o preço e se eu planeei a viagem sozinha ou através de uma agência. Inicialmente nós nem sequer íamos para as Bahamas porque eu sempre achei que era muito caro e que eu não ia ter dinheiro para irmos. E uma coisa que eu quero dizer também é que eu paguei a viagem quase toda com o dinheiro que eu poupei e com o dinheiro que eu ganhei por causa dos trabalhos que fiz no Instagram e tudo mais. Portanto, pronto. Era só isso que eu queria dizer, porque muita gente acha que eu pedi tudo aos pais e blá blá blá, e não é verdade. Claro que eles ajudaram, não é? Porque eu não sou rica, mas eu paguei uma grande parte das coisas mesmo. E outra coisa que eu quero dizer também é que isto não é uma viagem barata, como é óbvio, é uma viagem aos Estados Unidos. E depois ir dos Estados Unidos para um dos sítios mais paradisíacos do mundo, digamos assim, portanto, claro que não é uma viagem barata. E pronto, agora sim vou começar a explicar tudo. Então, eu planeei a viagem toda sozinha. Nós inicialmente não íamos para as Bahamas, como eu já disse, nós íamos para Cuba através de uma agência, mas só que para fazermos tudo o que queríamos em Cuba era preciso irmos à volta de 10, 11 dias e o Ricardo está a começar a trabalhar e não podia pedir 10 dias. Portanto, Cuba estava fora de questão, porque nós não queríamos ir só a um sítio ou ao outro, nós queríamos ir a vários sítios, portanto não valia a pena irmos. E depois eu sempre quis ir à Ilha dos Porcos e eu disse, se formos às Bahamas dá para ir só uma semana, porque nas Bahamas não se faz assim tanta coisa, tipo vamos 3 dias às Bahamas e vamos 3 dias a Miami, porque tu nunca foste. E ele, está bem, se for só uma semana dá. E eu, boa, então eu vou ver quanto é que custa. Eu nunca procurei nenhuma agência para esta viagem, porque eu achei que agências só ia haver para ir a Nassau e eu não queria nada ir a Nassau, tipo, não tenho interesse nenhum em ir a Nassau, porque eu acho que Nassau é um sítio muito turístico, é um sítio onde toda a gente vai, por isso as praias iam estar cheias, ia ser tipo o Algarve, mas com água mais azul e mais quentinha, por isso eu não queria ir a Nassau por nada desta vida. Então eu comecei a ver qual era a ilha mais habitável e mais perto dos porcos e descobri que era Exuma. E como é que eu descobri isto? Graças ao Instagram. Só virei a minha cadela a ressonar, eu peço desculpa, mas ela está ali a dormir que nem uma lady. Mas pronto, eu fui ao Instagram, escrevi Bahamas, comecei a ver as fotografias dos porcos e comecei a ir ao Instagram dessas pessoas que tinham posto fotografias aí e comecei a ver onde é que elas estavam e percebi que havia uma ilha chamada Exuma, que era perto dos porcos. As trips, as excursões para os porcos eram muito mais baratas do que a partir de Nassau, porque Nassau é muito longe dos porcos mesmo, e comecei a ver quanto é que custava ir a Exuma, se havia voos de Miami, se ia de barco, se ia whatever. Então pronto, dá para ir de barco, mas a viagem de barco demora tipo 2 dias, acho eu, ou um dia inteiro, e ir de barco não. Então fui ver quanto é que se havia aviões. E havia aviões privados, tipo hidroavião, que era caríssimo obviamente, e havia o avião da American Airlines, que foi o que nós fomos, que também era caro, mas era muito mais barato. Então, eu marquei tudo sozinha, pesquisei tudo no Instagram, vi onde é que as pessoas ficavam, mandei mensagens a várias pessoas que já tinham ido, por exemplo aos Explorer Sorrows, não sei se conhecem, que é um casal muito giro. Mandei algumas raparigas que também encontrei, foi toda a gente muito simpática e pronto. Então, o primeiro passo era marcar a viagem para Miami, não é? Porque eu tinha de ir para Miami para poder ir para as Bahamas, porque se eu fosse diretamente daqui para as Bahamas, tipo, se fizesse a pesquisa assim, era caríssimo, tipo um balúrdio mesmo. Então pronto, o primeiro passo foi marcar a viagem daqui para Miami e, como vocês devem calcular, essa viagem não é nada barata e nós podíamos ir na TAP, na Air Europa, fazer escala em Madrid e várias outras companhias. Obviamente que ir na Air Europa era muito mais barato do que ir na TAP. Mas só que este verão a minha mãe foi ao México pela Air Europa e fez escala em Madrid. E o avião para sair de cá para ir para Madrid atrasou-se e ela depois perdeu a escala em Madrid para ir para o México. E se nós perdêssemos a escala, já não íamos poder ir no dia a seguir para as Bahamas e o dinheiro do avião das Bahamas ia ter ido para o caixote do lixo. Por isso eu disse, vamos pagar mais pela TAP e temos a garantia que chegamos lá neste dia, que foi dia
acho que nós fomos dia 17, temos a certeza que chegamos lá dia 17 e dia 18 temos o avião para as Bahamas e mais vale. Então pronto, cada um pagou 500 e qualquer coisa euros na TAP, porque nós marcámos isto no Natal, que foi quando eu me lembrei, e fomos em fevereiro, dia 17 de fevereiro. Claro que se vocês marcarem com mais antecedência vai ser muito mais barato, mas pronto, eu só podia ir nesta altura de fevereiro, porque era quando acabavam os meus exames, e eu não sabia se ia chumbar ou não, e se ia ter recursos, portanto não dava, tive de marcar para a primeira semana de aulas, que ninguém vai à faculdade porque as pessoas estão nas missões e tudo mais. Então pronto, marcámos para aquela altura, que o Ricardo também podia, e pronto, assim foi. E depois eu também descobri que essa era a melhor altura para ir para as Bahamas. A melhor altura é entre novembro e março, acho eu, porque depois começa a ser o verão e tudo, e estar muito calor, e começa também a altura dos furacões, portanto esta é a melhor altura para ir lá. Então, nós marcámos o avião para Miami, como eu já disse, foi 500 e tal a cada um, e depois eu marquei o avião para as Bahamas. Então, nós fomos dia 17 para Miami e dia 18 eu marquei o avião, no mesmo dia que marquei o avião de Miami, marquei para dia 18 o avião para Exuma. E o avião para Exuma custou 390 a cada um, e foi tipo caríssimo. É 1 hora de avião, literalmente é como ir daqui ao Porto de avião. Custa 10 euros ir daqui ao Porto na Ryanair, mas só que lá custa 390 euros. E isto porquê? Porque nós não marcámos com muita antecedência, porque depois eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela disse-me que tinha pago tipo 200 euros ou 150. Por isso, se vocês marcarem com mais antecedência é tudo muito mais barato, mas nós não conseguimos marcar com mais antecedência. Então pronto, foi 390 o avião para Exuma. Como nós chegávamos a Miami dia 17 e só tínhamos o avião dia 18, nós ficámos a dormir num hotel bem podre ao pé do aeroporto, e esse hotel custou à volta de 50 euros por noite. Também arranjam mais baratos, mas eu não queria ir para um hostel daqueles que parece onde as pessoas morrem no CSI, estão a ver? Portanto, ficámos no Sleep In Miami Airport, acho eu. E nesse dia fomos passear a Downtown Miami, apanhámos um Uber e assim apanhámos o Uberpool, porque é muito mais barato lá. E pronto, no dia a seguir fomos para o aeroporto novamente. Esse hotel que nós escolhemos tinha um charter, tipo um autocarro que levava para o aeroporto, portanto não gastámos dinheiro em Uber. E fomos para o aeroporto apanhar o avião para as Bahamas. Nós não conseguimos fazer o check-in online porque o passaporte do Ricardo estava a dar inválido, então foi grande drama. Mas também tenho de falar do visto para os Estados Unidos. Se vocês quiserem ir para os Estados Unidos, têm de fazer um visto, que é o ESTA, custa 15 dólares, fazem na internet. Só tem que preencher, meter o número do passaporte e eles em 24 horas, eles dizem 72 horas. Claro que convém fazer isto com algum tempo de antecedência para o caso deles demorarem a aprovar o vosso visto, mas eu fiz o meu visto porque eu tive de fazer um passaporte novo uma semana antes e no dia a seguir a ter feito o visto eu já tinha a confirmação de que eu podia ir, estão a ver? Pronto, vão ao site, escrevem esta na internet, esta Estados Unidos, aparece-vos um site do governo, só têm de preencher aquelas porcarias todas e no fim pagar 15 dólares com o PayPal ou whatever, é canja. E pronto, e esse visto dura 2 anos e dá-vos autorização para estarem nos Estados Unidos de 3 meses, acho eu. Pronto, mas têm de ter isso e convém imprimirem, apesar de eles terem lá tudo em computador através do número do vosso passaporte, convém imprimirem porque eles podem pedir, a mim pediram-me, e pronto, convém imprimirem, não é? Depois, e outra coisa, eles à saída de Lisboa vão-vos perguntar se vocês têm visto ou não, porque se não tiverem não podem sair de Portugal. Pronto, fazem o visto, para as Bahamas não é preciso nada, é só mesmo o avião. Depois, se forem brasileiros têm de levar a vacina da febre amarela para ir para as Bahamas. Os portugueses não têm, mas os brasileiros têm. Pronto, chegámos ao aeroporto para ir para as Bahamas e como não tínhamos feito o check-in online, quando fizemos o check-in no aeroporto não tínhamos lugar no avião, tipo estava overbooked e eu comecei a chorar. Nós não vamos, eu paguei tanto, blá blá blá, tipo toda chateada. E foi aí que conhecemos uma senhora que era a Tish, que é uma senhora americana que também ia para as Bahamas, e que ela disse: não te stresses, a American Airlines gosta muito de fazer isso, que é para nós irmos à internet ver que ainda havia lugares, que havia de facto, e cada lugar pagava 100 dólares. Eu já estava tipo, vamos pagar, eu não quero ficar sem lugar, eu não quero não ir, não sei o quê, está tudo pago, está pago o hotel, está pago tudo, tipo, vamos, mas é pagar esta porcaria. E o Ricardo tipo, não Maria, não vamos pagar nada, vamos ter calma que a senhora da Gate já nos dá um lugar. E a senhora da Gate deu-nos de facto um lugar. Fomos, tipo, o avião para lá é mesmo lindo porque vê-se as ilhas todas, vê-se tudo, é mesmo giro.
e pronto, só dura 1 hora, por isso é easy peasy. Depois chegámos às Bahamas, desculpem, está aqui o meu cozinho. Chegámos às Bahamas e fomos para o nosso... Alugámos uma moto, nós queríamos alugar um carro, mas só que na América, Bahamas, etc., só se pode alugar carros a partir dos 25, então nós não podíamos alugar o carro. Por isso tivemos de alugar uma scooter, para mal dos meus pecados, porque eu nunca tinha andado de moto na vida e foi horrível. Mas pronto, alugámos uma scooter que custou $60 por dia, tipo um balúrdio, custou $60 por dia, e depois ainda tivemos de pagar um táxi para ir do aeroporto para a nossa casa lá. Porque a nossa casa, aquilo é assim, aquilo tem o aeroporto, tem Georgetown, tem Little Exuma, que é uma ilhazinha à parte, e tem a Great Exuma, que é onde é tudo. E o nosso Airbnb era em Great Exuma, depois do aeroporto, mais perto de Little Exuma, estão a ver? Então pronto, Georgetown é tipo a cidadezinha principal de lá de Exuma. E alugámos a moto, o Ricardo foi de moto até ao Airbnb e eu fui de táxi com as malas no táxi. O táxi custou $50, tipo, o táxi é sempre $50, por isso aluguei um carro, uma moto, whatever, porque senão vão gastar imenso dinheiro em táxi. Tipo, imenso. Aquilo é um balúrdio tudo. Isto é tudo um balúrdio em Exuma. Então, o nosso Airbnb, como eu já disse, era ao pé de Georgetown, tipo a 10 minutos de moto. Não dá para ir sem carro, é impossível. Não há autocarros, não há nada, só há táxis. Portanto, tem mesmo de alugar alguma coisa. Nós não temos carta de moto e eles deixaram-nos alugar a moto na boa. Eles estão-se literalmente a borrifar. Portanto, não se preocupem. Depois, a nossa casinha era um Airbnb que tem várias vilazinhas todas da mesma cor, umas ao pé das outras, que é de uma senhora que se chama Donna e chama-se Seahorse Cottage Great Harbour, e é muito, muito bom, tipo, tinha tudo o que nós precisávamos, tinha praia à porta, era ótimo, e para 3 noites custou 538 euros. É caro também, mas para cada um ficou mais ou menos 250, 260, por isso, tipo, para o que era, eu acho que vale a pena, tipo, totalmente. A senhora era muito simpática, a que nos recebeu, ajudou-nos com tudo, deu-nos dicas, pronto, tudo. Eu já sabia praticamente tudo onde queria ir, porque eu pesquisei imenso, por isso foi fácil, eu estava, tipo, orientada, estão a ver? Depois, outra coisa, andar de moto lá não é assim muito perigoso, porque os locais têm imenso cuidado com as pessoas que estão a andar de moto, tipo, eles afastam-se imenso, apitam para avisar que vão ultrapassar, estão a ver, são mesmo muito cuidadosos, por isso, para quem nunca anda de moto, até é um bom sítio para andar, porque não há semáforos, não há nada, tipo, o único problema é que se guia do lado direito da estrada. Isso era uma confusão gigante, mas pronto, guia-se do lado direito, mas não há semáforos, não há nada, aquilo é só uma main road, tipo uma estrada principal, que se chama Queen's Highway, que liga uma ponta da ilha à outra ponta da ilha, é só isto, literalmente. Nem é preciso mapa, não é preciso GPS, não é preciso nada, porque não há como enganar, tipo, só há uma estrada. Então pronto. Depois, no dia a seguir a chegarmos, ou seja, dia 19, nós íamos à viagem dos porcos, que era o que eu mais queria fazer, que era uma excursão. Nós fomos com a Coastline Adventures e essa excursão custou $224 a cada um, mais $10 para ir aos tubarões. Se pagassem com cartão, tinha uma taxa de $10. Então, nós nessa excursão tivemos de ir de moto até Georgetown e depois de Georgetown apanhámos um autocarro da Coastline que nos levou até à outra ponta da ilha, completamente oposto a Little Exuma, deste lado da ilha. E pronto, fomos de autocarro até lá, deixámos a moto em Georgetown e depois começámos o passeio por ir. Íamos começar por ir à Thunderball Grotto, que é aquela ilha do 007, se vocês viram os vlogs, mas estava a maré alta e não dava para ir, então fomos primeiro aos porcos. Começámos por ir aos porcos, depois fomos, já não me lembro da ordem, mas fomos aos porcos, aos tubarões, onde tivemos de pagar $10 e onde não se pode levar a máquina fotográfica porque é propriedade privada, só podem tirar fotografias com o iPhone e com a GoPro. Tudo o resto podem levar a máquina à vontade e é muito fácil de levar a máquina, mesmo com a água e tudo é canja. Depois parámos num buffet para almoçar, que se paga mais $25. E depois ainda fomos às iguanas, parámos num sandbar, que é tipo uma língua de areia gigante no meio do oceano, e foi muito, muito giro essa parte também. E depois fomos à gruta do 017 e pronto.
acho que foi tudo que nós fizemos. Iguanas, sim, foi tudo. Eu adorei a viagem, eles metem música, dão bebidas. Vocês têm de provar uma coisa que é o Bahama Mama, que é tipo a bebida deles e é tipo ótimo, ótimo, ótimo. Eu adorei aquilo. E eles estão-se a borrifar também se vocês têm 21 anos ou não, por isso podem pedir à vontade, porque o Ricardo não tem 21 anos e pediu, portanto é mesmo chill. E pronto, é isso. Foi muito, muito giro. Depois, quando acabou a excursão, eles levaram-nos de volta a Georgetown e apanhámos a nossa motinha e fomos para casa. Depois conhecemos umas pessoas, que era o Joshua e a Nicole, e eles disseram-nos que ainda no dia a seguir foram fazer outra excursão, que foi de Mota d'Água ir a outra ilha dos porcos. Eu gostava mesmo de ter feito isso, mas nós só tínhamos 3 dias lá, que foi o dia em que chegámos, o dia dos porcos, e o dia a seguir tínhamos o dia inteiro e íamos embora no 4º dia, de manhã, tipo ao meio-dia. Então, o que nós fizemos foi, no primeiro dia fomos ao bar Chat and Chill, porque como já chegámos às 11 e tal, já não dava tempo para muito. Fomos ao Chat and Chill, que é tipo uma ilhazinha, apanha-se um ferry que custa $10 por pessoa, ir e vir. Apanhámos esse ferry, fomos ao Chat and Chill, comemos uma conch salad, que é a salada típica deles, onde eles tiram o bicho de um búzio gigante e depois fazem salada à vossa frente, é ótimo. Ficámos um bocadinho lá, vimos raias, alimentámos as raias e pronto, estivemos na praia. E depois voltámos para casa. No dia a seguir fomos aos porcos e no último dia, que tínhamos o dia completo, fomos a 2 praias, que eram as praias mais conhecidas e onde eu queria ir. Fomos primeiro a Little Exuma, à Tropic of Cancer Beach, que é onde é o Trópico de Câncer. Quando vocês entram têm lá as coordenadas e tudo. Depois de Little Exuma parámos em casa para deixar algumas coisas e fazer uns cachorros para o almoço, e depois começámos a ir para o outro lado, que nós queríamos ir à Coco Plum Beach, que é aquela praia com os baloiços, que é mesmo gira. E essa era completamente do lado oposto da ilha, era tipo no fim da ilha. Então fomos para aquele lado. E ao longo do caminho, como o caminho era 40 minutos de moto e a ilha é muito, muito ventosa, tínhamos de ir parando, porque aquilo não dava para aguentar. Então pronto, parámos em imensos sítios, em casinhas e não sei que giras, depois almoçámos numa praia, encontramos cocos, tentámos partir um coco, mas não conseguimos. Pronto, e depois chegámos à Coco Plum Beach e era mesmo bonita, e nenhuma das praias que nós parámos tinha uma pessoa, praticamente, tipo, aquilo é mesmo lindo porque não tem ninguém, estão a ver? É ótimo. E pronto, e depois voltámos para casa, fomos dormir. Nós dormíamos tipo às 8 da noite, porque não há nightlife em Exuma, então como nós estávamos cansadíssimos porque acordávamos tipo às 6 da manhã porque estávamos com o jet lag e queríamos aproveitar o dia, pronto, deitávamos cedíssimo e acordávamos cedíssimo. E pronto, isto foi a viagem das Bahamas. E depois em Miami, então dia 21 apanhámos o avião para Miami. Esse avião foi horrível porque eles estavam a dizer que estavam com um problema de equilíbrio no avião, então estavam a mandar as pessoas de um lado para o outro e eu já achava que o avião a meio do voo se ia virar ao contrário porque estava com demasiado peso atrás ou whatever, mas claramente não aconteceu nada, não é? Pronto, chegámos a Miami e fomos para o hotel. Este hotel foi caro porque os meus pais não queriam que eu ficasse num hotel podre, portanto, tipo, o meu pai pagou o hotel, foi caro. Foi o Pestana South Beach, mas vocês têm vários hotéis baratos, tipo eu tinha encontrado Airbnbs para quantas noites é que ficámos? Ficámos 21 ou 24, 3 noites eu tinha encontrado Airbnbs a $400, ou seja 200 a cada, que não é muito para lá, mesmo em South Beach, ao pé da praia. Pronto, os preços variam muito, tipo, isso não vale a pena estar a dizer quanto é que custou o meu hotel, porque vocês podem ir para um hotel barato, podem ir para um hotel caro, tipo, depende do que queiram, estão a ver? Há caríssimo e há baratíssimo, tipo, há muita oferta. A comida é muito mais barata, os supermercados são muito mais baratos e o nosso meio de transporte lá era as bicicletas do City Bike, que é umas bicicletas que há em vários pontos e vocês tiram. Essas bicicletas são um bocado caras, é $4,60 por cada meia hora, 10 por 1 hora, 20 por 2 horas, 30 ou sei lá, já não me lembro, mas sei que... Não podia ser assim. 4,60, 10, depois não me lembro, lembro-me que se fossem 24 horas era $24, mas não vale a pena alugar aí as 24 horas porque vocês não podem deixar a bicicleta sem ser no coisa de pôr a bicicleta, estão a ver? Porque qualquer pessoa leva a bicicleta e depois aquilo vai ser debitado no vosso cartão o tempo que for ultrapassado, por isso nós alugávamos quase sempre meia hora, íamos até ao sítio, punhamos no sítio, íamos fazer o que tínhamos a fazer, voltávamos a pagar outra bicicleta, pronto, estão a ver, fazíamos assim.
Pronto, em Miami é tudo muito mais barato, a comida, tudo. Pronto, os autocarros também são baratos, nós apanhámos o autocarro para ir ver o jogo de basquete e custava $1,80, mas é uma máquina que não dá, eu acho que era $1,80, mas não tenho certeza. É uma máquina que não dava troco e nós só tínhamos $20, então a senhora do autocarro disse, epá, não paguem, tipo sentem-se, azar, não vão dar $20 quando isto custa $1 e pouco, portanto não pagámos o autocarro. E outra coisa que vocês me perguntaram muito foi quanto é que custou os bilhetes do jogo. Nós fomos ver os Miami Heat com os Pistons, acho que é assim que se diz. E eu já tinha visto um jogo de basquete e tinha ficado mesmo lá em cima, estão a ver? E não se via nada de especial, então desta vez eu quis ficar mais cá em baixo. E cada bilhete custou $70, porque nós ficámos mesmo baixo, estão a ver? E vocês basta irem para comprar os bilhetes, escrevem lá American Airlines Arena, por exemplo, se forem para Miami. E depois aquele diz onde é que compram os bilhetes, manda-vos para um link e vocês vão carregando e vão. Aquilo diz logo se o lugar é bom, se o lugar é mau, o que é que as opiniões das pessoas estão a ver e veem onde é que querem ficar. Se ficarem lá em cima é tipo $20, $10, se ficarem cá em baixo há desde $3.000 a $70, que foi o que eu comprei, ou $50. Estão a ver, os preços variam mesmo muito. Se ficarem na frontline, aquela ao lado dos jogadores é caríssimo, tipo balúrdios mesmo. Portanto, isso também depende muito e eu acho que já respondi às perguntas todas. Bem, eu agora vou responder algumas perguntas que fizeram que eu não respondi, porque são perguntas um bocadinho diferentes. Então, a primeira pergunta é quais os sítios que eu mais recomendo para visitar? Então, em Exuma é Coco Plum Beach, Tropic of Cancer Beach, tem de ir a Georgetown, como é óbvio. Little Exuma também é muito giro porque tem de passar uma ponte que vai dar ao Tropic of Cancer e aos porcos, claro. E se puderem fazer a excursão de moto d'água, façam. E esses que nós conhecemos também fizeram uma excursão que era ficar um dia inteiro numa ilha privada, que deve ter sido mesmo giro. Por isso eu quero muito voltar para fazer tudo o que não fiz. Algumas pessoas perguntam quanto é que custa em média fazer uma viagem aos Estados Unidos. Tipo, isso é acessível. Isso depende de para onde é que vocês quiserem ir, com quanto tempo de antecedência compram, se têm sorte, se não têm. Tipo, imaginem, eu quando vou a Los Angeles eu não gasto quase dinheiro nenhum, porque o meu tio mora lá, portanto eu basicamente só pago o avião, como durmo em casa dele, se quiser ir jantar fora vou, tipo, pago coisas mínimas, estão a ver? E uma vez, o ano passado, eu estava a ver quanto é que custava ir a Los Angeles em julho. Eu vi isto para aí em maio, eu lembro-me, estava a €300, tipo, não é nada, porque eu já apanhei €1.000, tipo, €300 não é nada para ir a Los Angeles, visto que é uma viagem, tem de fazer escala e depois é 12 horas de viagem, se forem aqui da Europa, portanto, não acho nada caro. Depois, a Nova Iorque, eu sei pessoas que também já apanharam baratíssimo, em Miami também já havia €300, tipo, depende se querem ir, se querem fazer muitas escalas, depende de onde é que querem ficar a dormir, tipo, há sítios baratos, os Airbnbs também costumam ser acessíveis, tipo, depende, tipo mesmo, eu não sei bem, porque, imaginem, se conhecerem alguém que mora lá, claro que vai ser muito mais barato, não é? Mas pronto, depende muito. Também perguntam o melhor restaurante em Miami. É assim, eu quando vou viajar eu não vou muito aos restaurantes, eu simplesmente vou passando e se tiver fome é tipo, vamos ali, vamos aqui. Tipo, é mais assim, e muito McDonald's, eu não vou mesmo, tipo, vamos a este restaurante cá, tipo, não gosto muito disso, eu prefiro comer bosta. Mas eu sei que, não sei se vocês sabem, mas há um restaurante de sushi muito conhecido na América que é o Nobu, e eu já fui uma vez quando fui com o meu pai em Miami e ele na altura não gostava de sushi, portanto eu não comi nada de jeito. Mas pronto, o Nobu é onde vai Kylie Jenner e essa gente toda. Também há em Los Angeles e pronto, esse restaurante é muito conhecido, mesmo que não seja bom, tipo, se vocês forem lá vão encontrar um famoso de certeza, portanto eu aconselhava a ir ao Nobu. Depois, melhor spot local. Em Miami, o meu sítio preferido é literalmente South Beach, Ocean Drive e Lincoln Road, eu adoro passear por ali, eu fico tão feliz. E nas Bahamas, o meu spot é a Ilha dos Porcos, tipo, eu adorei aquilo mesmo. Maiores dificuldades. As maiores dificuldades é mesmo. Para mim, a pior parte é estar em frente ao segurança, porque vocês sempre que entram nos Estados Unidos têm um segurança com um ar de mau a perguntar o que é que vocês vão lá fazer e onde é que vão ficar. Apesar de estar tudo escrito no Extra, ele quer saber tudo.
E para mim isso é a maior dificuldade, porque eu acho sempre que o homem me vai barrar a entrada nos Estados Unidos e fico sempre... De resto não há dificuldades nenhumas, porque em Miami as pessoas são mesmo simpáticas. Olhem, no primeiro dia em Miami eu precisava de uma farmácia porque eu me magoei no pé nas Bahamas e estava completamente coxa. E eu pedi uma farmácia, virei para um rapaz que passou por nós e disse: sabes onde é que há uma farmácia? E ele levou-nos à farmácia. Tipo, as pessoas são todas assim, por isso eu não acho que haja grandes dificuldades sem ser de dinheiro, não é? Visto que é tudo um bocado caro. Quantas horas de viagem até Miami e depois até às Bahamas? Daqui até Miami, se forem diretos, é 9 horas a ir e a voltar foi 7 horas, mais ou menos, porque estava imenso vento de trás ou whatever. E até às Bahamas, de Miami até às Bahamas é 1 hora, 50 minutos por aí. O que é que os teus pais disseram quando disseste que querias fazer a viagem com o Ricardo? Os meus pais não se importam que eu viaje com o Ricardo porque, sei lá, nós já andamos há quase 3 anos e a minha mãe sempre foi muito simpática, sempre gostou do Ricardo, portanto, sei lá, é normal. Eles não se importam mesmo muito porque eles gostam os dois do Ricardo, portanto, é na boa. Mas, a questão da viagem... Eu, para procurar os voos, usei o Momondo, depois para procurar a casa nas Bahamas, primeiro usei o Booking, mas era tudo caríssimo os hotéis, portanto depois fui ao Airbnb e havia mesmo muitos Airbnbs, mas este foi o que eu gostei mais e o preço deste estava entre o que estava lá, por isso eu optei por ficar nesta, porque a dona era um super host e quando eu vou para um Airbnb eu prefiro sempre ficar com um super host do que ficar com uma pessoa que... sei lá eu quem é e sei lá eu se nos vai raptar ou whatever. Portanto, vejam sempre isso, se é um super host ou não. 3 coisas que tornaram a viagem especial. Bem, primeiro de tudo isto era a minha viagem de sonho, por isso só por ir já era especial. A segunda coisa foi ir com o Ricardo. E a terceira coisa... Opa, não sei. Eu adoro ir à América, tipo, eu fico mesmo feliz só de... Olhem, eu cheguei, saí do aeroporto e virei para o Ricardo e disse: cheira a América. Tipo, eu fiquei automaticamente feliz, por isso eu não sei 3 coisas assim, mas ir à América, ir às Bahamas, tipo, só o facto de ir, sei lá, estão a ver? Depois o Ricardo perguntou: ias outra vez? E outra vez sim, e amanhã já, se pudesse. O que mais gostei foi mesmo os porcos, tipo, eu voltava para os porcos já amanhã. As pessoas são mais simpáticas lá ou cá. Na minha opinião, as pessoas são muito mais simpáticas lá. Tipo, eles estão sempre prontos a ajudar, eles adoram ver turistas, eles adoram, tipo, que vocês perguntem coisas, eles levam-vos onde vocês precisarem. E nas Bahamas, em Exuma, as pessoas eram mesmo simpáticas. Tipo, elas estavam sempre prontas, mas sempre prontas a ajudar. Depois pagas as excursões à parte, sim, eu acho que se forem com uma agência, não sei se existe esta viagem com uma agência, mas se forem... acho que deve estar tudo incluído, mas no meu caso, como eu paguei tudo à parte, primeiro voos, depois hotéis e depois contactei a excursão e o coisa de alugar a moto. Gostaste mais de Miami ou das Bahamas? Eu já fui a Miami 3 vezes porque o meu pai às vezes vai lá trabalhar e assim, por isso... E a Miami tipo é os Estados Unidos, eu também já fui a Los Angeles imensas vezes por causa do meu tio, portanto eu adoro os Estados Unidos e se eu pudesse eu ia lá toda a hora, mas eu acho que gostei mais das Bahamas porque é tipo uma coisa que eu nunca tinha visto, estão a ver? Eu nunca tinha visto água assim, eu nunca tinha visto, sei lá, nunca tinha visto nada assim, aquilo é mesmo bonito e era mesmo a minha viagem de sonho, por isso acho que gostei mais das Bahamas. E depois houve uma pessoa que também perguntou que a máquina fotográfica e isso é que eu usei para fotografar. Eu acho que vou fazer um vídeo a falar disso à parte porque eu ultimamente comprei algumas coisas, portanto se calhar eu vou fazer um vídeo a falar sobre todo o meu material fotográfico, digamos assim. Digam-me se querem ver isso ou não. E pronto, foi este o vídeo da viagem. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha falado de uma forma clara, porque eu não sou nada boa a organizar o meu discurso, por isso espero que se tenha percebido alguma coisa do que eu disse. Como vocês veem, isto é uma viagem um bocado cara, tipo, mas eu acho que vale totalmente a pena, especialmente se vocês gostarem de ir para estes sítios assim. Olha, eu estava mesmo a passar uma fase má antes da viagem por causa dos exames e tudo mais e estava mesmo ansiosa com tudo e sei lá, queria passar a tudo e passei, mas tipo, estava mesmo exausta, estão a ver, da faculdade, da vida, de ter de ir para casa todos os dias passear os cães e estar a pensar que eles querem fazer xixi e ter de estudar e ter de tirar fotografias, pronto, eu estava mesmo... E tipo, eu nunca me senti tão relaxada em lado nenhum como me senti nas Bahamas, tipo, aquilo é mesmo...
não há nada para fazer, estão a ver? É só ir à praia, portanto é mesmo uma viagem para descansar. Por isso, se vocês precisarem descansar, eu aconselho a irem, e aconselho a irem mais um dia do que nós fomos. Nós só tivemos 2 dias completos lá e 2 metades, que foi a do dia que chegámos e a do dia que fomos embora. Portanto, eu aconselho a estarem 3 dias completos lá, até para poderem fazer mais uma excursão, a da Mota d'Água ou da ilha privada ou whatever. Tipo, aconselho mesmo. E pronto, se quiserem descansar vão, mas é uma semana inteira para lá, porque vão ficar mais descansados do que alguma vez estiveram na vida. E claro que vale a pena ir a Miami, não é? Se nunca foram, tipo, vale a pena estar uns dias em Miami, porque também é mesmo giro. E assim veem como é que é a American Life, American Experience e American tudo. Portanto, é isso. Não se esqueçam de meter gosto, de subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo e espero muito que tenham gostado. Beijinhos!